Olá, estamos de volta para o segundo bloco do nosso Resenha Livre de hoje. Hoje nós estamos entrevistando a doutora Mirella Berger, que é antropóloga e é pós-doc em antropologia. Estamos falando sobre o trabalho que ela fez. A professora Mirella, que também é docente do curso de Direito da Unifev, e fez um trabalho muito interessante com relação ao erotismo em mulheres idosas, né? E antes da gente terminar, Mirella, estava questionando você, além da questão sexual, o que é que você descobriu sobre a questão estética nas mulheres idosas que você tem muita coisa interessante. A primeira coisa interessante é a adesão à ginástica. A adesão à ginástica é muito grande. Então, tanto na Companhia Atlética, que é uma academia de luxo, com o programa Platinum, que é um programa voltado para a terceira idade, né? Quanto em programas mais populares como o Afromix, que é um programa muito interessante, gratuito, presente em várias cidades e estados do Brasil, que começou com a ideia de ensinar capoeira para as mulheres e aí depois evoluiu para uma coisa de dancinha, de axé, de funk. Então é barato ver as senhoras dançando axé, dançando funk. Em geral, músicas com algum teor mais sexual, que é o que elas mais gostam, né? Enfim. Então, as mulheres malham muito. Essa coisa de malhar está muito vinculada à ideia delas se sentirem ativas. Porque elas querem combater aquela ideia da vovozinha como a dona Benta do passado, inativa, cuidando dos netos. Não, elas querem o tempo todo estar ativas. A questão da atividade é muito importante. Então, no caso da ginástica, né? A ginástica, elas se sentem melhor. É uma espécie de resistência. É uma espécie de resistência e é uma espécie também de sociabilidade, porque aí convive com outras mulheres, né? Convive com outras pessoas, né? E dá uma autoestima melhor para essa mulher, né? Eu acho que a sociabilidade na terceira idade é muito importante, porque seus filhos já foram embora, têm vida própria e geralmente não estão muito preocupados com você. Né? Eventualmente faz uma visita ali na casa dos pais, mas enfim. Então, geralmente as mulheres, elas projetam toda a vida nos filhos. E quando os filhos já são adultos, vão embora, às vezes até para lugares distantes, a pessoa fica num vazio. Aí é a hora de procurar as relações com os amigos, que é importante para manter a saúde, inclusive, né, Mirella? Exatamente. A hora que acontece a aposentadoria, elas me disseram muito isso. A gente tem dois caminhos. Ou a gente afunda na velhice, se torna realmente uma velha e morre, ou a gente vai à luta, combate esse estigma da velhice. Nenhuma delas admitiu ser chamada de velha, nem mesmo de idosa. Elas usam, tanto as mulheres da periferia quanto da classe alta, o termo senhoras bem conservadas. Então, elas querem realmente negar esse estereótipo de vovozinha do passado. Elas são muito ativas e ser ativa significa que elas ainda têm lucidez, que elas ainda têm domínio sobre o próprio corpo, que é considerado muito importante por elas. Esse domínio do corpo. E com relação, além da ginástica, com relação a tratamentos estéticos, o que é que você observou? Olha, eu vou te falar que tem uma estética da velhice que é tripartida. Ela é dividida em 3. Então, é mais ou menos da seguinte maneira. No primeiro extrato, estão as mulheres que fazem unha da mão, unha do pé, cuidam do cabelo, cuidam da sobrancelha, cuidam da aparência em geral, fazem um pouco de dieta, fazem os exercícios, mas não estão querendo algo muito além. Elas já fizeram plástica no passado, algumas, mas não querem fazer plástica, porque elas acham que a cabeça delas tem que estar de acordo com o corpo e o corpo de acordo com a cabeça. Então, elas não querem aquela ideia de um corpo de 40 com uma idade de 60. Elas querem ser coerentes, embora isso não significa que elas não sejam vaidosas. Todas, com exceção de uma delas, tingem os cabelos. Já o segundo extrato são as mulheres que querem ir um pouco a mais do que isso. Elas querem um botox, elas querem preenchimento, elas querem massagens redutoras, elas querem drenagem linfática. E aí, infelizmente, isso é apanágio das mais ricas, né?
E aí é uma coisa muito curiosa. As mais ricas condenam o excesso de plástica. Então dizem, olha, eu fiz uma plástica, não sei, quando eu tinha 40 anos, mas se fosse hoje eu não faria. Já as mulheres da periferia, talvez por não terem acesso, sonham com a plástica. A plástica é um sonho irrealizável, a plástica é mistificada, né? Que elas gostariam, mas não podem ter dinheiro para fazer isso. Então esse é o segundo extrato, né? O segundo extrato, elas são um pouco mais vaidosas do que no primeiro extrato. O terceiro extrato é curiosíssimo, são as mulheres madonas. São as mulheres que se inspiram realmente na Madonna, na popstar Madonna, e elas são o que a gente chamaria hoje de ageless, ou seja, sem idade. Elas malham muito, 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 muito pesado, mas muito mais pesado do que você possa imaginar, 5 horas por dia. Ah, eu imagino, fica com aquela perna dura, cheia de ruga em cima do joelho, horrível. Fica. Mas elas são super definidas, elas tomam milhares de suplementos, elas controlam rigorosamente tudo que comem, tudo que bebem, tem uma barriga chapada de dar inveja, senhoras de 70 anos, uma barriga 1000 vezes melhor que a minha, né? E aí, essas mulheres, quanto mais malhadas, né, mais sexy são, então usam o macacão de uma grife chamada garota carioca, que é um cos bem baixo, tem que usar com calcinha fio dental, estampas bem chamativas, ou malham só com a calça e o top, sem camiseta, né? Então, essas mulheres... Isso sim, com 70 anos. 70 anos. Essas não estão aceitando tão bem o processo de envelhecer, porque elas querem, o fator, o denominador comum que as faz serem mulheres madonas, é serem percebidas como jovens pelo seu grupo social. Então, uma das dificuldades de entrevistá-las era que nem eu, nem os professores, nem ninguém sabia exatamente se elas já estavam na terceira idade ou não, e ninguém tinha coragem de perguntar. Quer dizer que você não sabia a idade? Não sabia, porque meio que deu uma deduzida. Medo de perguntar. Então, assim, só aquelas com as quais eu já tinha uma amizade, eu entrevistei 5 mulheres madonas, essas eu sabia que já tinham, né, 65 anos, 70 anos, porque eu já havia entrevistado no doutorado, né? Então, essas foi as que eu consegui entrevistar. Elas se vangloriam muito da aparência, né? São extremamente produzidas fora da academia. Tem uma delas que tem 2 situações bem emblemáticas. A primeira é que quando ela vai ao cinema com o filho e a moça pede a carteirinha de estudante para a MEI, ela diz, não tem estudante, é que eu sou idosa. E a moça não acredita e ela tem que mostrar a carteirinha para provar. Né? E aí, ou quando ela para numa vaga de idosos e chega um idoso e briga com ela diz, não, eu sou idosa, né? Só que como elas são muito produzidas, não dá para aparecer. Agora, uma coisa interessante, até mesmo para as mulheres madonas, é que plástica boa é a que não se vê. Plástica boa é aquela que você faz um lift, mas você não faz um lift exagerado, né? Você faz uma cirurgia, mas você não faz uma cirurgia tão exagerada, ou você diz que não fez, entendeu? Elas condenam, é muito engraçado. Quando eu perguntei mulheres da mídia que elas consideravam que tinham envelhecido bem, houve uma dissonância muito grande entre a classe popular e a classe alta. A classe alta não gostava das mulheres que tinham feito muita plástica. Diziam que essas não tinham sabido envelhecer bem, porque não tinham aceitado a idade. Então, condenavam Dercy Gonçalves, Ana Maria Braga e Hebe Camargo. E valorizavam Fernanda Montenegro. As das classes populares valorizavam justamente a Hebe Camargo, a Ana Maria Braga e a Dercy Gonçalves, porque, segundo elas eram de plástica. Não é que elas tinham feito plástica, elas eram de plástica. Entendeu? O termo que eu achei muito engraçado. Entendi. Isso mostra bem a questão que você falou anteriormente da mistificação, né, da plástica ser um objeto inacessível e um bem exaltado como uma maneira de se perpetuar no estado da juventude.
Ah, não sei, eu acho que eu seria do grupo 0. Você falou 1, 2 e 3, eu acho que eu vou envelhecer o grupo 0. Cabelo branco, toda murcha. Eu acho que eu sentindo vou os efeitos do Darwin. envelhecer na categoria 1, né? Das mulheres vaidosas que se cuidam, mas não vou fazer nenhuma cirurgia de rosto, vou deixar o tempo agir. Eu acho que a lei da gravidade aí, quando o Newton bolou a gravidade, ele definiu qual é o nosso destino mesmo, que tudo que é pesado tem que cair. E as mulheres, elas são bem resolvidas com essa questão. Porque, embora elas sejam muito vaidosas e realmente combatam esse estereótipo de velhas, elas acham que o que elas mais ganharam com a idade foi a maturidade. A maturidade, a serenidade. Uma delas disse uma coisa que eu adorei, que Deus tira a primeira visão, para você não ficar vendo o quanto você decaiu. Eu já cheguei nessa fase. E eu agora, para pintar o olho, tenho que usar aquele espelho de aumento, senão eu saio parecendo uma arara, toda borrocada. Porque você bota o óculos, você vai passar o lápis, não dá porque está de óculos. Você tira o óculos, você não enxerga o olho. Então, essa parte é triste. Mas por outro lado, a hora que você olha, também você não vê muito detalhe. Então, elas dizem isso, né? Que como elas não enxergam, não veem tanto... não vê tanto detalhe, só vê o conjunto da obra e fica contente. Mas existem esses espelhos que são uma maravilha, né? De aumento, você não precisa estar de óculos, faz o serviço muito bem. É muito interessante. E os bailes, como é que funcionam? Então, há bailes mistos, né? Mas eu não frequentei nenhum baile misto. Eu só frequentei bailes que realmente não foi uma opção, né? Eu frequentei bailes perto da minha casa, né? E aí, nesses bailes, a maioria deles quase não tem homem. Tem os professores, o coordenador, eventualmente um ou outro homem, mas que não está avulso, está com a família. Tem muitas crianças no baile, porque às vezes as idosas têm o fardo de ficar com os netos, né? Então levam esses netos. Agora, duas coisas que eu achei muito curiosas. Primeiro, a produção. A produção é uma coisa do outro mundo. É uma coisa, assim, incrível. Roupas transparentes, sutiã aparecendo, calças de legging mega justas, salto alto, estampa de onça, tanto que eu propus que mudassem o nome para baile da onça, em vez de baile da lua, porque só dá estampa de oncinha. Macacão de oncinha, tem vários. Que é o estereótipo da sensualidade, né? A estampa de animais. Estampa de animal. Parece que aproxima mais do felino, né? Da mulher gata que existe em cada um, o perigo, sabe? Né? Enfim. É muito interessante essa questão da associação com as estampas de animais, né? Sim. O gosto por isso ao envelhecer. Zebra, né? A grande maioria era de estampa de animal. Muita maquiagem, unhas pintadas, em geral vermelhão mesmo. Quer dizer que ela fica tarde se produzindo, pensando como é que ela vai. E elas têm uma esperança, embora elas saibam que é um baile que só vai mulher, elas estão preparadas. Como uma delas me mostrou, ela me levou no banheiro e me mostrou que ela estava com um conjunto de renda. Porque nunca se sabe quando vai pintar um clima. Pode ser que apareça alguém. Pode ser que apareça, então, exatamente. Elas estão prontas. Nossa, eu nunca imaginei. Tem uma delas que eu entrevistei que eu achei assim super interessante. Só que ela não frequenta esse baile, ela frequenta bailes que ela chama que são bailes de caça mesmo, né? Que são bailes onde as mulheres e os homens vão pra caçar e aí ela leva o kit dela. Ela leva um kit com objetos sexuais, lingerie, enfim, uma série de coisas. Quer dizer que aí ela vai mesmo... vai ser caçada, por isso talvez as estampas de animal. Exatamente, para ser identificada rapidamente. Realmente de serem caçadas, né? E elas dançam. Elas buscam só um relacionamento efêmero ou elas estão procurando um amor ainda? A maioria está procurando um amor, está procurando um companheiro mesmo para o resto da vida. É engraçado como a gente julga, né? Eu, por exemplo, não imaginava que na terceira idade as mulheres ainda tivessem essa expectativa, assim, com 70 anos. Eu não imaginava que existisse essa expectativa. É uma forma da gente pré-julgar o outro, né? De desconhecer
o outro, com as suas inquietações, seus desejos, ansiedades, fraquezas. Muito interessante. Eu não sei se eu posso falar o que eu quero falar nesse horário, no horário que vai passar. Mas algumas mulheres, inclusive, depois dos 65 anos, tiveram relações homoeróticas. Com outra mulher? O que elas achavam inadmissível no passado, mas que a partir dos 65 anos, elas resolveram experimentar, viram que não era a praia delas realmente e continuaram heterossexuais. Não se deram a oportunidade de experimentar, se permitiram saber como é que é. Nesse sentido, o envelhecimento é uma libertação. Eu acho que a velhice traz algumas coisas de bom. Eu já estou percebendo isso acontecer. Você pode falar mais francamente o que você quer, não dá muita fofoca o que a gente fala, já está ficando velha, aquela velha louca lá. Né? Ninguém dá muita importância para o teu discurso. Então, com isso, você ganha uma certa liberdade. Sim, de dizer o que você pensa. Que é isso mesmo. E também a experiência faz você pensar que muita coisa é bobagem. Né? Você começa a focar naquilo que realmente importa. São os ganhos que a gente tem isso. ao acho envelhecer. Que elas estão pensando mais nos ganhos do que nas perdas. Né? Porque, como elas mesmas disseram, as perdas se foram. Não adianta ficar lamentando, né? É realmente uma escolha. Ou você morre de depressão e de tristeza, ou você vai à luta. E são as perdas necessárias, né? A gente começa perdendo a expectativa de que seus filhos vão ser como você idealizou. Sim. Porque eles são como eles são. Depois eles vão embora, você acaba perdendo as expectativas de que eles voltem. E você vai se esvaziando. Aí você vai perdendo o tônus muscular, algumas já perdem os amigos, começam a envelhecer, morrem, outras perdem os maridos. E é preciso ter uma dinâmica de vida bem planejada para você se sustentar no envelhecimento, para poder ser feliz até o fim, né? Que é muito difícil. As mais ricas, né, do programa Platinum, da Companhia Atlética, investem muito em coisas que eu não imaginava. Então, por exemplo, o curso de idiomas, elas estão aprendendo a falar uma outra língua, até porque são mulheres que viajam muito para fora do Brasil, né? Elas não fazem esses cursinhos de artesanato, porque elas acham que tudo isso é coisa de velha, né? Pintura, elas fogem desse tipo de coisa. Entendi. Então elas estão fazendo cursos mais profissionalizantes, embora elas não precisem mais se profissionalizar. Entendi. O que é muito interessante porque significa o desejo também de, embora elas não tenham mais a expectativa de ocupar uma vaga no mercado de trabalho, elas também têm assuntos mais atuais, né? Sim. Porque se você só frequenta curso de bordado, fica muito restrita a tua conversa. Sim. Então é uma vontade também de ainda ser relevante por aquilo que pensa, de interagir com os discursos de uma forma mais participativa. E elas são extremamente informadas, mesmo as mais pobres. Elas leem, as que têm instrução ainda leem, né? As que não têm instrução ouvem muita televisão ou muito rádio, vão a esses programas que têm os palestrantes, né? E então procuram realmente sempre estarem bem informadas, até aquelas que não têm vida sexual ativa procuram saber da sexualidade para orientar as filhas. Ou as netas. Entendi. Elas procuram saber desses assuntos para poder conversar com os mais jovens. Elas dizem que às vezes o pai, a mãe não tem tempo ou tem vergonha, e como elas não têm mais vergonha de nada... Esse é um dos ganhos, não ter mais vergonha de nada. É muito bom envelhecer por isso. Mirela, nosso tempo já acabou, mas eu quero fazer uma última pergunta. Para você, pessoalmente, qual foi o ganho que você obteve depois de fazer esse trabalho? Eu acho que é muito bom quando o campo vai contra os estereótipos que a gente tem. Né? Quando a gente consegue descobrir coisas realmente novas, coisas que iam contra as nossas hipóteses. Sem dúvida. Eu mesma tinha hipóteses muito diferentes, né? Inicialmente. Então eu acho que essa pesquisa com as mulheres, né, me deixou muito satisfeita. Primeiro, porque eu descobri realmente coisas muito novas, né? E segundo, porque eu estou feliz por elas estarem fazendo essa revolução nas próprias vidas,
né? Seja no plano sexual, seja nos outros planos, né? Por elas estarem sendo protagonistas das suas vidas pela primeira vez, né? Elas terem essa vontade de saber, essa necessidade de aprender. Eu achei muito bonito, eu achei que elas realmente, seja ali na periferia do Campo Limpo, seja na elite, elas estão realizando suas pequenas revoluções. Muito bonito e interessante seu trabalho. Obrigada. Parabéns. E também, por outro lado, eu acho que ajuda a gente a envelhecer também, né? Sim. Posso só falar uma última coisa, bem rapidinho? Uma coisa que também foi contra a minha expectativa. Quando eu perguntei para elas o maior medo de envelhecer, eu achei que fosse a questão da aparência. E não foi. O maior medo de envelhecer é alguma doença, como a arteriosclerose ou derrame, que as torne incapacitadas, que tire delas a liberdade que elas têm sobre o corpo e sobre o espírito. Entendi. Achei muito interessante. Não é a perda... Pior do que morrer. Pior do que morrer. Elas sabem que a morte é inevitável. O que elas não querem é perder essa independência conquistada. Elas não querem ficar dependentes de uma outra pessoa. Entendi. É o grande medo que elas têm. Elas não querem perder a lucidez e a mobilidade física. Muito interessante. Mirela, parabéns pelo teu Obrigada, trabalho, parabéns querida. por você vir aqui Obrigada mais uma por ter me vez. chamado. E a gente vai ficar por aqui. O programa Resenha Livre dessa semana está terminando. Eu espero você na próxima semana. Até lá.